Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando, cadê os nossos pastores? Cadê os defensores da doutrina de Cristo que está deixando todas essas coisas acontecer dentro do ministério? Eu me lembro que antigamente as irmãs eram barradas e não podia dar ceia se a irmã estivesse simplesmente vestida com um vestido vermelho. Eu conheço a irmã que ela foi barrada e o pastor não queria dar ceia porque simplesmente ela estava com um vestido vermelho, né? Tinha-se um zelo muito grande pela doutrina. Pastor Júlio, não é pecado vestir uma roupa vermelha. Sim, não estou dizendo que é pecado. Não era pecado. Mas havia um exagero, um zelo tão grande que se tornava até exagero. Hoje a gente vê o Davi Neto fazendo tudo o que ele está fazendo e muita gente dizendo, não, a igreja Deus é Amor foi uma igreja que Deus levantou e ele não vai estragar a igreja. Não, ele não vai estragar a igreja, ele já estragou a igreja. Nós sabemos que tem muitos remanescentes, muitos homens e mulheres de Deus que não vai arredar o pé da doutrina. Só que o que eles estão fazendo hoje, estão fazendo ao público. Por exemplo, o nosso amigo Davi Neto, ele aparece na sede mundial de Bermuda, a esposa dele aparece nas redes sociais de batom bem forte, com maquiagem pesada, para todo mundo ver e até sainha curta. Não somente eles, como outros integrantes do Regenere, também se apresenta desse jeito. Vaidade essa, apresentação essa, que nem na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a gente não está vendo. E a gente está vendo agora dentro da igreja Deus é Amor. E a gente fica pensando, cadê os nossos pastores que antes pregava a doutrina, hoje não prega mais? Vocês estão servindo a Cristo ou estão servindo ao homem? Tem um pastor na sede mundial que ele é muito conhecido e ele estava conversando com uma irmã que eu conheço e ele disse que nós vivemos a época do missionário Davi Miranda, vivemos a época do pastor Lorival e agora nós estamos vivendo a época do Davi Neto. E ele disse que nós temos que acatar e pregar a teologia, a mensagem que o Davi Neto determina que tem que ser pregado nos dias de hoje. Recentemente, um irmão conversando com um pastor assalariado da sede disse, irmão, o irmão tem que defender a doutrina, o irmão tem que pregar a doutrina. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, se eu pregar a doutrina, o meu salário é cortado, porque a diretoria não quer que pregamos mais a doutrina, não quer que fale mais sobre essas coisas para não espantar as almas da igreja, para não espantar os visitantes. Aí eu fico pensando, na época do missionário Davi Miranda, ele pregava em todos os cultos doutrina pesada e não afastava ninguém, não matava ninguém, muito pelo contrário. Uma multidão se convertia a Cristo e os nossos batismos era uma grande multidão que se batizava dia após dia. Então o que aconteceu? Depois que deixaram o mundanismo entrar dentro da igreja, deixaram a calça comprida, o batom, a maquiagem pesada e muitas coisas entrar dentro da Deus é Amor, ao qual não entrava e se pregava contra, porque era para a gente ter mais gente. Dentro da lógica da matemática, não era para o número de batismo ter abaixado, era para o número de batizado ter aumentado dentro da matemática. Por quê? Abrimos as portas para o mundo, alargamos a porta estreita, porque não tem como alargar, mas tem muita gente que está alargando, liberamos muitas coisas. Então, por que que o nosso batismo não cresce, mas diminui dia após dia? Só um cego que não enxerga e que não vê. Só um cego que não enxerga e que não vê.
que é o Espírito de Deus que transforma a vida das pessoas, que é o Senhor que liberta. Sempre foi Cristo que convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nada que a gente fizer, a gente vai transformar e libertar a vida de alguém. É Cristo que faz. Então não adianta pintar a igreja de preto, não adianta liberar a maquiagem, liberar o batom, liberar a calça comprida, liberar a vaidade para a gente ter uma massa humana maior dentro da igreja, porque a gente tem perdendo dia após dia, porque a gente está trazendo a juventude e está perdendo os mais velhos. É a mesma coisa de você trocar soldados experientes por soldados recém-chegados. Soldados recém-chegados não têm esperança de guerra. Eles não vão vencer a guerra, eles não têm experiência de guerra. Soldados antigos, velhos, são soldados que vão vencer a guerra, são soldados que vai triunfar sobre a guerra. Não é os novos têm que aprender com os mais velhos, mas se os mais velhos estão indo embora, isso quer dizer que os mais novos não têm estratégia de guerra e nós vamos ter uma igreja dia após dia falida, derrubada e caída. Isso não somente dentro da igreja Deus é Amor, mas também dentro da igreja Assembleia de Deus e muitas outras igrejas que outra hora velava pela doutrina, ensinava que o cristão não pode ser como o mundo e hoje não ensina mais. E nós temos visto a grande consequência dos dias de hoje. Mas que consequência, pastor Júlio? É só você olhar para trás. Lá atrás a gente tinha batismo com o Espírito Santo com a maior facilidade. Hoje a gente não tem. Lá atrás, a gente não precisava fazer uma rampa para cadeirante, porque o cadeirante entrava na igreja paralítico e saía andando. Lá atrás, a pessoa entrava oprimida e saía liberto. Lá atrás, o cego entrava cego e voltava enxergando. Lá atrás, o mudo, ele entrava surdo e mudo e saía falando e ouvindo. Hoje, a gente precisa fazer mímicas, sabe, mímicas, para poder o surdo ouvir e entender o que o pastor está falando. É lamentável essa situação. E a pergunta que eu faço mais uma vez: cadê os nossos pastores? Cadê os nossos pastores? Aonde estão os nossos pastores que antigamente barrava irmãs para não tomar a ceia porque estava com uma roupa vermelha e hoje está dando a ceia para homens e mulheres que estão de qualquer jeito dentro da igreja? Cadê vocês agora, meus pastores? O que aconteceu com vocês? Você servia a uma doutrina de uma igreja ou você servia a Cristo? Quem é que você servia? Quem é? Porque aquele que servia verdadeiramente a Cristo, ele vai continuar pregando e ensinando a verdade. Cadê os nossos pastores? É a pergunta que eu faço. Por que vocês não pregam mais doutrina? Porque hoje vocês estão dando a ceia para o povo que está de qualquer jeito, como se a ceia fosse a ceia de final de ano, que a gente pode comer e dar para quem a gente quiser. Cadê os nossos pastores? É a pergunta que eu faço hoje. Ah, vocês estão com medo do Davi Neto, é isso? Ah, entendi. O Davi não pode falar nada, senão vocês vão perder o cargo, né? Dá para ver que vocês não servem a Deus, porque se vocês estivessem temendo ao Senhor, vocês iam brigar pela doutrina da igreja, vocês iam ensinar o seu povo sem medo de vocês ser trocado hoje ou amanhã. Porque no dia que eles trocar vocês, sabe o que vocês têm que fazer? No dia que eles trocar vocês, porque vocês estão ensinando a verdade, lava as mãos, ó. Fala assim: Senhor, a partir de hoje, as minhas mãos está lavada. Eu preguei, eu ensinei a verdade. Eles que reteve. Lava as minhas mãos nos dias de hoje. Irmãos, esse menino está causando um estrago gigantesco dentro da igreja, liberando todo tipo de porcaria para o ministério e a igreja se afundando dia após dia. Deus abençoe. Pense no que você ouviu aqui hoje. Você foi chamado por Deus ou pelo homem? Se foi pelo homem, você vai retroceder e não vai pregar a verdade. Se foi por Cristo, você vai continuar ensinando a verdade que você aprendeu. Deus te abençoe, se inscreva no canal e nos ajude a levar a verdade, porque nós não aceitamos o que estão fazendo dentro da igreja Deus é Amor.